Como é possível que há milhares de anos alguém tenha movido blocos de pedra gigantescos, pesando mais de 800 toneladas, sem máquinas ou gruas modernas? Enquanto você pensa na resposta, imagine um lugar onde essas pedras colossais foram organizadas com tanta precisão que mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia, seria um desafio repetir o feito. Estamos falando de Baalbek, no Líbano. Este é um lugar que não só guarda segredos antigos, mas também carrega algumas das maiores estruturas de pedra já feitas na história humana. Localizado no Líbano, Baalbek é muito mais do que um sítio arqueológico. Esse lugar já foi um centro de adoração dedicado ao deus Baal, uma divindade venerada por civilizações antigas da região. Mais tarde, com a chegada do Império Romano, o local foi transformado em um complexo monumental. Os romanos, conhecidos por sua arquitetura grandiosa, não apenas preservaram a área, mas ampliaram suas construções, deixando sua marca em um dos maiores templos da história, o Templo de Júpiter. O que chama a atenção em Baalbek, porém, não é apenas a sua história religiosa. As estruturas aqui impressionam por sua escala absurda. Imagine pedras que chegam a pesar 800 toneladas, cada uma com mais de 20 metros de comprimento. Elas foram usadas para formar a base do templo, uma plataforma tão maciça que dá a impressão de ter sido feita para algo além da compreensão da época. O mistério se aprofunda quando consideramos como essas pedras foram extraídas, transportadas e colocadas no lugar. Estamos falando de blocos cortados de pedreiras a mais de 1 quilômetro de distância, arrastados por terrenos irregulares e posicionados com uma precisão que parece impossível para civilizações que viveram há milhares de anos. Sem tratores, sem guindastes, apenas ferramentas rudimentares e força humana. Até hoje, estudiosos debatem como isso foi feito. As teorias incluem desde a utilização de rampas gigantescas até métodos mais sofisticados que ainda não entendemos completamente. É esse tipo de construção que faz de Baalbek um dos maiores enigmas da antiguidade, atraindo arqueólogos e engenheiros do mundo todo para tentar decifrar os segredos por trás dessa obra colossal. Seguindo pelo complexo de Baalbek, encontramos as impressionantes paredes ocidentais e setentrionais que compõem a base do antigo templo. Esses muros são formados por megalitos que desafiam todas as expectativas sobre o que era possível para as civilizações antigas. Alguns desses blocos chegam a pesar entre 400 e 800 toneladas, com dimensões gigantescas de até 12 metros de comprimento e 5 metros de altura. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de pedras que pesam tanto quanto 2 aviões comerciais. O nível de precisão e o alinhamento dessas pedras chamam a atenção. Elas foram posicionadas de forma tão exata que mesmo após milhares de anos, os encaixes permanecem quase perfeitos, sem o uso de argamassa. Mas o verdadeiro mistério está na maneira como esses blocos foram transportados até o local e erguidos. A tecnologia moderna teria dificuldades em realizar um feito semelhante, mesmo com equipamentos pesados. Ainda mais intrigante é o chamado Pedra do Sul. Este bloco, localizado em uma pedreira próxima, nunca foi movido para o templo. Com um peso estimado em 1.000 toneladas, ele é o maior monolito já identificado na história. Para se ter uma ideia, seria necessário o equivalente a mais de 40 caminhões de grande porte para transportar algo dessa magnitude. O fato de que essa pedra foi cortada com precisão, mas deixada para trás, levanta muitas perguntas. Teriam os antigos subestimado o desafio de mover algo tão colossal, ou houve outra razão que os levou a abandoná-la no local? Ao observar essas construções e esse bloco inacabado, a sensação é de que havia um conhecimento técnico avançado envolvido, algo que ainda escapa à nossa compreensão. Mesmo os métodos tradicionais sugeridos para erguer essas pedras, como rampas ou sistemas de roldanas, parecem insuficientes para lidar com tamanha escala. Esses detalhes fazem de Baalbek um dos maiores desafios arqueológicos já documentados, provocando questionamentos sobre a verdadeira capacidade das civilizações antigas. Para tentar explicar como essas pedras colossais foram movimentadas e erguidas, diversas teorias científicas foram desenvolvidas ao longo dos anos. Uma das mais comuns sugere o uso de rampas de terra ou pedras. Nesse cenário, imensas estruturas inclinadas teriam sido construídas para arrastar os blocos até o local. No entanto, isso exigiria uma quantidade monumental de recursos, trabalho humano e organização, algo que por si só já seria um desafio colossal. Outra hipótese aponta para o uso de rolos de madeira. Nesse caso, troncos cilíndricos seriam colocados sob as pedras, permitindo que fossem roladas com menos esforço. Mas aqui surge outro problema. Onde encontrar madeira em quantidade suficiente em uma região como o Líbano, especialmente considerando o peso extremo dos blocos?
Além disso, o desgaste dos rolos, somado às irregularidades do terreno, torna essa solução questionável. Há ainda a teoria de que alavancas gigantes teriam sido utilizadas para posicionar as pedras. Contudo, a força necessária para mover algo tão massivo ainda seria inimaginável, mesmo com várias alavancas operando simultaneamente. Isso faz com que muitos especialistas se perguntem se havia um conhecimento técnico perdido, algo que os antigos dominavam, mas que não chegou aos registros históricos. As teorias alternativas também ganham espaço nesse debate. Algumas pessoas acreditam que civilizações avançadas, diferentes das que conhecemos, poderiam estar envolvidas. Grupos com tecnologia e técnicas muito além do que podemos associar ao mundo antigo. Para outros, a explicação vai ainda mais longe. Visitantes extraterrestres teriam desempenhado um papel na construção do templo. Essa ideia